Sabia que um dos períodos mais conturbados da vida de uma mãe é quando a criança chega na época da adaptação escolar? Se você está enfrentando esse dilema, vem comigo que eu vou te ajudar nesse processo. Durante os meus grupos de mães, sempre aparece o tema retorno escolar ou início da vida escolar do filho, porque geralmente esse período é marcado por algumas dificuldades, tanto com a criança quanto com as mães. Primeiro, é importante a gente entender o que é a adaptação escolar. A adaptação escolar é considerada esse período em que a criança vai se acostumar com a escola, com o ambiente escolar e com tudo que permeia esse ambiente escolar. Então, o horário, uma boa socialização com os outros colegas, um bom relacionamento com o professor, tudo isso é levado em conta para a gente saber se a criança teve uma boa adaptação escolar. Mas se você é mãe e já passou por esse processo, você já sabe que a adaptação não acontece somente com a criança, a adaptação ela também é dos pais. Débora, mas como assim? A adaptação dos pais não é só da criança? Sim, os pais também precisam se adaptar. Na verdade, a adaptação ela é muito importante para os pais, especialmente para transmitir segurança para a criança. Para que o seu filho se sinta bem acostumado dentro da escola, o primeiro passo é garantir que você se sinta confiante com esse processo também. Seja adaptação para o início da vida escolar ou mesmo no retorno às aulas, o período de adaptação escolar pode ser bastante sofrido, tanto para os pais quanto para as crianças. O fato da criança permanecer algumas horas dentro de outro ambiente geralmente causa muita estranheza para ambos, pais e filhos. Em geral, as mães que sofrem de alguma forma com essa adaptação escolar relatam 3 principais medos. O medo de perder algum tipo de vínculo que existe com o filho ou desse vínculo ser prejudicado. O medo de quem vai cuidar dessa criança, o tanto que essa pessoa vai cuidar realmente da criança, e o medo de perder o controle sobre a vida da criança durante essas horas. O fato de ter essa criança em outro lugar, que ela não consegue olhar, não consegue enxergar e não consegue controlar, gera nessa mãe uma angústia muito forte. Mas aqui é importante a gente lembrar também que muitas vezes a mãe contém muito desse sofrimento e não percebe. A mãe passa por um estresse e geralmente atribui tudo aquilo ao filho. Meu filho não quer ir para a escola, meu filho dá muito trabalho, mas em geral essa mãe também sente uma angústia muito grande na hora de deixar a criança na escola. Então hoje eu separei 3 dicas que são fundamentais para que essa adaptação escolar seja o mais tranquila possível para todos. Primeira dica, conheça bem o ambiente escolar do seu filho, participe, faça perguntas, esclareça todas as suas dúvidas para que você se sinta mais confiante com esse espaço onde ele vai ficar. Isso é muito importante porque essa confiança na mãe vai ajudar o filho a ter confiança também. Da mesma forma, o ambiente em que a mãe não está segura, não está confiante desse lugar, também vai deixar transparecer esse medo para a criança e a criança acaba percebendo essa desconfiança da mãe. Segunda dica, introduza uma rotina dentro da sua casa que seja semelhante ou compatível com a rotina escolar. Muitas vezes a criança dentro de casa não tem nenhuma sequência de acontecimentos. E aí ela acorda 10, 11 horas, ela come a hora que ela quer, depois ela vai dormir ou ela vai brincar em qualquer momento. Não tem uma sequência de atividades. Isso, na adaptação escolar, é muito prejudicial, tanto para a mãe quanto para a criança. A criança fica com uma sensação de que aquela rotina está muito estressante, ela vai ficando cada vez mais angustiada e vai resistindo à adaptação escolar, enquanto isso, a mãe acaba sofrendo por tabela. Terceira dica, se programe para preencher o horário que o filho está dentro da escola com algumas atividades para você. Pode ser muito angustiante para algumas mães ficar lá na recepção esperando o horário do filho sair. Isso vai gerando uma insegurança muito grande e vai tornando esse momento ainda mais difícil. Então tem algumas atividades para você, se programe para ir no mercado, ou se cuidar, ou fazer algum trabalho, qualquer atividade que seja específica para você, para que quando você buscar o seu filho, você também esteja mais em paz. Lembrando, gente, que a adaptação escolar ela vai ser diferente para cada família, para cada criança,
para cada mãe e para cada pai. Cada realidade é única. Tem algumas crianças que chegam na escola e se adaptam facilmente. Outras crianças vão demandar mais tempo, mais paciência, mas essa adaptação ela acontece em algum momento. E quanto mais os pais estiverem confiantes desse processo, melhor. Por isso é importante também evitar as comparações com os outros colegas. Você pode ver seu filho esperneando na chegada da escola e outra criança saltitando feliz e contente para dentro da sala de aula. Calma, respira, cada criança vai ter o seu tempo e é importante que você olhe para a sua criança, o que ela está comunicando, por que ela está se sentindo desse jeito. Fuja das comparações porque você não sabe o que está acontecendo dentro da outra família para que tudo esteja correndo bem. Então olhe para dentro da sua família, para a sua criança, para poder enxergar essa adaptação com maior clareza. Além disso, conte com o apoio da escola nesse período de adaptação. Pergunte para as professoras como a criança está saindo lá dentro. Pergunte se tem alguma dúvida, se eles têm alguma dica. Pergunte para a escola como é que ela pode te auxiliar nesse processo. Em geral, as escolas estão preparadas para esse momento de adaptação escolar. Elas já lidam com isso há muito tempo e elas sabem da dificuldade que é uma adaptação de uma criança dentro da rotina escolar. Então, conte com a escola. Gente, eu espero que vocês tenham gostado das dicas. Qualquer dúvida, coloque aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer em responder. Se você ainda não está inscrito no meu canal, se inscreve. Um beijo e até a próxima!